Bom, pessoal, vamos começar? Vamos começar a conversar um pouco aqui. Eu já vou aproveitando para passar algumas coisas para vocês e aí a gente desenvolve o assunto, né? Eu gosto bem de deixar de acordo com a necessidade, né? Essa live, assim, eu trago o tema para que a gente vá conversando, sem uma prerrogativa de que, nossa, tem que ser um roteiro pré-estabelecido, né? Mas eu também entendo que a gente espera alguma coisa quando a gente começa a assistir, né? Então eu sempre trago alguma coisinha diferente pra gente poder pensar. E o que eu pensei, gente? O foco hoje é uma coisa muito importante no nosso dia a dia, né? Às vezes você tá assim, querendo ler um livro e não consegue concluir a leitura simplesmente porque você não conseguiu ter foco para terminar aquela leitura. Veio 1 milhão de pensamentos na cabeça e você não conseguiu. Então, devido à grande importância, eu dei um simples exemplo, que é um exemplo muito importante, na verdade, né? Porque a leitura é algo que salva a gente, mas é também algo simples comparado a não ter foco, por exemplo, no trabalho, a não ter foco, por exemplo, para estudar para uma prova importante que você precisa fazer, a não ter foco na vida. Quando a gente fala de foco na vida, é, por exemplo, você pensar assim, qual o caminho você quer seguir hoje? Qual é a sua perspectiva de vida? Onde você quer chegar? Você não consegue saber, ou às vezes até sabe, mas não sabe como fazer. Aí às vezes você sabe onde você quer chegar, você sabe como você pode fazer, mas não consegue focar de tal forma que os meios dos caminhos não vão aparecendo para você, porque aparecem quando a gente sabe, quando a gente traça objetivos. Então esses meios dos caminhos não vão aparecendo e além disso você fica perdido fazendo coisas que às vezes você não precisava estar fazendo naquele momento, né? Desnecessárias. Então isso tudo atrapalha muito, né? Porque você quer, eu quero, sei lá, vamos imaginar aqui uma profissão assim, quero ser jogador de futebol. Então você desenvolve isso criança, né? Então como que uma criança vai ter esse norte? Às vezes com os pais, você que é pai e mãe pode orientar o seu filho, pode ajudar a ter mais foco, né? Então aí, beleza, qual o caminho que eu tenho que seguir? O que eu tenho que fazer? Então, no meio do caminho aparece 1 milhão de outras coisas que ele desenvolve e faz, mas não trabalha os pontos fortes, tudo aquilo que levaria a ser um grande atleta ou um grande jogador de futebol. Então, a gente está aqui hoje para conversar pensando nesses meios dos caminhos que é importante para os detalhes e para as coisas grandes. Tudo é um grande conjunto que vai influenciar a nossa vida e que vai sim ajudar a gente a alcançar o sucesso, seja ele aonde for, em que esfera for, como for, né? Então a gente tem aí o foco como algo que a gente é capaz de estar presente ali 100%. Esse 100% é pensar assim, quando eu estou lendo, não tem nada mais passando na minha cabeça. Pode até passar lá na janela do meu pensamento alguma coisa, mas eu ignoro e continuo lendo, né? Eu dar atenção ali de tal forma que eu consigo manter o objetivo e a meta. Eu vou fazendo pequenas mudanças, pequenos ajustes no meio do caminho, sim, isso é importante, até porque a gente está falando de pessoas e de percepções, mas eu mantenho o foco e o objetivo sempre naquela, e a meta, né, a pequena meta para o objetivo e para alcançar aquilo que eu determinei lá atrás, que é importante para mim. Então, hoje, assim, com 1 milhão de possibilidades que a gente tem, cada vez fica mais difícil, né? A gente sabe que o cérebro trabalha de uma forma só. Mas aí, quando você chega num restaurante para comer, você tem um cardápio que tem 100 opções. Acaba que você fica ali. Quem nunca ficou na frente da Netflix escolhendo filme e no final não assistiu nada porque ficou escolhendo. Então essas 1 milhão de possibilidades que a gente recebe o tempo todo, o dia todo, com a internet, com os estímulos que a gente tem, faz com que a gente não consiga muitas vezes escolher direito, pensar direito o que a gente quer e realmente seguir um caminho para aquele objetivo, para aquele foco, aquele objetivo, para aquela meta que foi determinada com foco e com atenção total, que é o que a gente precisa.
Pensando nisso, a gente pensa, então tá, então eu tenho todos esses problemas, como que eu resolvo, né? E a gente tá aqui para resolver, porque o que eu mais quero é possibilitar para vocês estratégias que levem a um caminho diferente do que vocês estão fazendo hoje. Então, essas estratégias tem a ver com condutas que a gente tem durante o dia. Que, na verdade, quando estruturadas, organizadas, levam a gente a ter melhores comportamentos. Que, no final, é uma somatória que vai levar o foco e a atenção total para o que você precisa nesse momento. E eu, daqui desse lado, não sei o que você está precisando. Eu imagino que pode ser alguma coisa na sua vida profissional, que pode ser nos seus estudos, que pode ser no seu relacionamento. Muitas das vezes a gente negligencia e a gente acha que que negligenciar isso não faz diferença, mas a gente negligencia, por exemplo, as nossas relações e foca muito em outras coisas. Às vezes, naquele momento da sua vida, tá precisando focar um pouquinho mais na relação, que seja com seu filho, que seja com o seu marido, que seja nas relações do trabalho. Às vezes você é um bom técnico, você é um excelente profissional, mas não consegue se relacionar muito bem com as pessoas. O que está precisando? Voltar um pouquinho mais o foco para isso. O que eu posso fazer para desenvolver melhor o foco aqui nesse ambiente, aqui nesse ponto, para que eu tenha um desempenho final melhor? Né? Então, vamos pensar em todas as áreas da vida e, nesse momento, tudo aquilo que você mais precisa. E aí eu já vou falar de cara 2 opções que eu trago sempre, né? Porque eu trabalho com isso, não é só isso não, porque antes de me formar nessas áreas, era algo que eu já fazia para minha vida. Eu tive um estímulo muito cedo em casa com o esporte, né? Então, a atividade física, o exercício físico foi sempre alvo de atenção para a gente lá em casa e eu acho que isso tem que fazer parte da nossa vida. Hoje eu tenho certeza, com todos os estudos, a gente vê hoje aí uma grande propagação dessa informação do quanto é bom, né, cuidar da saúde. Então, o primeiro item que eu trago aqui para vocês, que vocês devem incluir na vida de vocês para que haja uma mudança progressiva e estabelecida, estruturada, para que você tenha capacidade de desenvolver e manter o foco na vida, é importante isso, que é o exercício físico. O exercício físico como? Obviamente, né? Orientado, regular, porque o exercício já tem essa característica, mas o mais importante, gente, é que você comece. Né? E a gente pode começar de diversas formas, né? Começar com poucos exercícios dentro de casa é uma opção. Não, quero matricular na academia. Então matricula na academia. Começa aos poucos, entenda que você vai passar por um processo. Olha, quando a gente passa por um processo, a gente só acessa o nosso inconsciente. Toda vez que você falar pro seu cérebro assim, vamos mudar, ele vai lá no seu inconsciente, acessa, e outra coisa, ele cria mecanismos para falar assim, não, vamos ficar numa zona de conforto, tá maluco? Vamos sair disso aqui? Então você vai se cansar, vai se estressar, vai sentir que você não vai ingerir mais a quantidade de carboidrato que você ingeria e vai ficar aí suscetível a adoecer. Não, de jeito nenhum, a gente vai manter aqui. Então, o seu cérebro começa a criar situações e formas para que você não faça aquilo que ele acha que é nocivo. E a partir do momento que você começa a construir essa mentalidade que você precisa sair daquela zona de conforto, você começa a mostrar para o seu corpo que você está melhorando, que isso é bom. Isso leva um tempo. Então é importante a gente começar devagar, começar pelo básico, aos pouquinhos, para que o corpo vá entendendo, vá se transformando, e aí com os resultados cada vez mais você busca isso. Eu já fiz uma live aqui sobre isso, sobre disciplina e resultados. Tem lá no canal do YouTube, vocês podem acessar lá para ter mais conhecimento dessa prática, dessa rotina de disciplina que pode facilitar aí a vida de todo mundo, né, na verdade. Hoje a gente sabe, né, que facilita a vida de todo mundo.
Então mas quando a gente fala de foco em atividade física, a gente não melhora só essas capacidades de bem-estar, né? A gente desenvolve também a capacidade de concentração. Muitas vezes, se for uma prática esportiva, você precisa concentrar para desenvolver determinadas habilidades. Mas independente de ser uma prática esportiva, você consegue voltar o seu cérebro para aquilo que você está fazendo, até porque envolve esforço, envolve tempo, envolve estratégia. Então você tem ali que trabalhar com variáveis que contribuem para a sua concentração. Então, só a partir disso, você já começa a desenvolver melhor as questões relacionadas ao foco. Mas também tem, sim, as transformações bioquímicas, né, hormonais, que nos estabilizam de tal forma que te dá capacidade para dar continuidade ao dia. Imagina só, você consegue começar a pensar, planejar, estruturar o seu dia, tranquilizar para que as coisas fluam de forma mais fácil, né, naquele dia. Então, é aí uma excelente estratégia, né, não só a prática de exercício físico, mas a prática esportiva, para que você consiga desenvolver capacidades. E lembrando que isso é um hábito, né, que quando melhor desenvolvido e quando realmente vira um hábito, só tem a contribuir para a sua saúde. Se a gente pensar nos pilares da nossa vida, né, a saúde, quando ela está ótima, você constrói e destrói qualquer coisa. Então, você pode fazer sim o que você achar que é necessário. Então, vamos pensar aí também que cuidar da saúde é muito importante para esse momento em que você quer melhorar suas condições relacionadas a foco, tá? A segunda dica que eu deixo aqui, que também é muito válida, igual eu disse, gente, essas duas primeiras trazem resultados. São as duas que trazem resultados imediatos. Tá? Eu não conheço ninguém que não teve resultado fazendo isso, tá? Que é incluir o exercício físico na sua rotina semanal, né? E fazer algum tipo de intervenção terapêutica. Por que eu falo algum tipo de intervenção? Porque eu sei que você que está assistindo essa live agora pode, por exemplo, não ter à disposição de você um terapeuta para fazer uma sessão, seja um psicólogo. Você pode não ter um terapeuta se você gosta lá do reiki, por exemplo, para fazer. Eu trabalho com o reiki e com as barras de axis, né? O reiki você ainda consegue aplicar à distância, mas as barras de axis não. Então, eu entendo que você tem uma necessidade, mas pode não ter ninguém que você conheça próximo que possa ter essa contribuição. Então, vou falar um pouco das barras de axis, para vocês entenderem como ela age e qual o objetivo quando eu falo dessas técnicas, né? As barras de axis é uma técnica terapêutica que a gente aplica na cabeça, são toques terapêuticos. Esses toques estimulam as ondas cerebrais de tal forma que acessam o nosso inconsciente, sendo que hoje a gente sabe que a gente age 95% a partir do inconsciente, que é onde moram nossas crenças limitantes, nossos pontos de vista, e nos fazem tomar as decisões que a gente toma. Então, muitas das vezes você quer emagrecer, mas não consegue. Por quê? Porque eu queria emagrecer, mas chegou no meio do caminho, eu desisti de fazer dieta e de ir para academia. Porque você foi lá, acessou o seu inconsciente, viu que era mais fácil, voltou e falou, não, eu vou continuar na minha zona de conforto. O que essa técnica faz? Ela desbloqueia crenças limitantes e pontos de vista que a gente cria. Ela te dá mais espaço para você decidir e optar por diferentes possibilidades. Por isso que a gente fala assim, optar por diferentes possibilidades, porque quando você está num caminho só e só olha para aquele caminho, é normal que você tenha só um tipo de atitude. Mas quando você abre o leque, e o que as barras ajudam nisso, elas é como se fizesse uma limpeza e desse mais espaço para que coisas novas chegassem. Então, acabam chegando coisas novas e você consegue ter novas perspectivas e consegue abraçar novas possibilidades. Antes, uma coisa que não fazia sentido passa a fazer muito sentido. E aí a gente chama isso de clareza. E as coisas que não servem mais, e que você antes tinha dificuldade de abrir mão, agora fica mais fácil. A gente chama isso de leveza.
Então, as barras de artes têm essa ação para que num ponto determinado você consiga elaborar melhor as suas decisões. O que nos ajuda a nos organizar mais, a ter mais foco, ter mais atenção, ter mais disciplina, né? A transformar de fato a partir de novas possibilidades. Isso é muito importante falar porque você não continua sendo o mesmo, você passa a se abrir mais para o mundo, porque muito do que a gente não consegue mudar e evoluir é exatamente porque a gente não aceita essas mudanças. Então, muito importante. Uma sessão de barras de artes equivale a 2 horas e meia de meditação. Então, se eu pudesse agora dar uma dica para você que não tem acesso a um praticante de barras de artes ou uma pessoa que possa te ajudar nesse ponto, é incluir a meditação. Começa com 30 segundos, começa com 1 minuto, evolui para 2, 3, vai fazendo todos os dias em um horário que você acha que é possível, né? E aí eu acho que ao acordar, talvez, eu falo talvez, porque se tiver alguma mãe aí que acorda com o filho, vai brigar comigo e vai falar que não é. Mas pode escolher o seu horário e aí começa aos pouquinhos, vai evoluindo até que você consiga melhorar a sua concentração, o seu foco. Por quê? Porque a meditação é um bom exercício. Você não precisa drasticamente de uma pessoa fazendo com você, você precisa de orientações, e a gente tem uma gama de conteúdos hoje na internet que ajuda, e você pode praticar todos os dias, né? Eu acho que pode ser algo para contribuir, se você não tiver a chance, a oportunidade de conhecer um praticante de barras. Isso tudo eu tô falando, gente, porque é muito importante você estar bem com as suas questões mentais, porque senão eu vou aqui passar um monte de técnica para você e você vai falar assim, Yara, isso para mim não resolve, porque eu tô aqui com uma tristeza profunda que eu não sei de onde vem. Eu entendo que você pode estar nesse estágio, mas eu entendo também que você tem que procurar ajuda específica. Inclusive, as barras auxiliam nesses pontos. Mas eu sei que é muito importante a gente fazer um acompanhamento com o terapeuta. Então, é importante que você tenha esse olhar por você mesmo, por aquilo que você ainda não conhece, está dentro da sua mente, para que isso seja resolvido e dê possibilidades para você resolver outras questões. Porque como a gente está falando aqui, a gente sabe, nós somos complexos, temos milhões de questões para resolver e vamos resolvendo à medida que o tempo passa e vamos evoluindo. Então é importante que você tenha esse olhar para dentro. Então essas 2 primeiras dicas te dão resultados imediatos. Você consegue incluir no mesmo dia, hoje mesmo na sua vida ou a partir de amanhã cedo e consegue ter resultados imediatos, porque envolve questões bioquímicas, fisiológicas que você sente, que você apalpa, que você aprimora cada vez mais. E quanto mais resultados, aí vocês sabem, né? Melhor fica tudo aquilo que vocês fazem, né? Porque aí a gente se dedica mais, a gente quer mais. Essas dicas que eu vou dar a partir de agora são relacionadas à sua rotina também. E aí vocês podem começar a pensar como algo que vai organizar mais a vida de vocês, né? Então, a terceira dica que eu dou é fragmentar o tempo que vocês estão dedicados a fazer alguma tarefa. Por quê? Nossa vida, nosso dia é constituído de tarefa. Se você olha o seu filho, é uma tarefa. Se você acorda, é uma tarefa. Se você toma banho, é uma tarefa. Se você faz ou almoça, é uma tarefa. Você pega o ônibus para ir para o trabalho, é uma tarefa. Você pega o carro, é uma tarefa. Tudo é tarefa. E a gente tem que saber o que eu tenho para fazer hoje, a que horas eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer, né? Então tem tarefas que vão exigir um pouco mais. Às vezes você vai chegar no seu trabalho, vai precisar ficar ali trabalhando 4 horas seguidas. É saudável ficar 4 horas seguidas com a cara enfiada em alguma coisa? Pode até ser, gente. Pode até ter uma raridade de uma pessoa aqui que consegue fazer isso tranquilamente, com tranquilidade, sem comer, sem levantar, sem fazer nada. Mas o normal é isso não ser muito confortável para o cérebro. Então, o que eu posso orientar para vocês? Existe um método que se chama método Pomodoro. Esse método, ele é muito legal. Se você, vamos supor aí que você tem uma fração de 4 horas para poder trabalhar contínuo, né? Então, você pode dividir em períodos de 30 minutos. Para cada 30 minutos, você vai ter uma dinâmica diferente. Então, você trabalha profundamente por 25 minutos.
dá uma pausa de 5 minutos e depois volta a trabalhar profundamente, focado em 25 minutos. E assim vai até concluir as 4 horas. O que seria isso, gente? Isso facilita para que você se mantenha focado e concentrado. Porque pode ser que, vamos supor, você tá ali trabalhando 25 minutos. Aí beleza, aí agora deu 35 minutos que você tá trabalhando. Você já começou a perder o foco, começou a prestar atenção no passarinho que tá cantando, alguém te chamou ali, aí você já pega o grampeador, fica mexendo no grampeador, fala, vou abrir meu e-mail. Então, ao invés de ir fazendo essas pequenas enrolações em períodos aleatórios, se programa. Deu 25 minutos, 5 minutos agora eu vou parar. Vou tomar água, vou no banheiro, vou mexer no telefone. Você não vai fazer grandes distrações. Aí você precisa fazer uma ligação rapidinha, aí você faz aquela ligação rapidinha que não vai tirar muito o seu foco, a sua atenção dali da sua tarefa. Por quê? Porque aí existe uma grande chance de você voltar e pensar assim, olha, eu vou ficar aqui mais 25 minutos focados. E aí são os 25 minutos dedicados àquela tarefa. Isso funciona, é muito indicado, é um método já bem conhecido e eu tô aqui só para lembrar. Lembrar sim, porque às vezes coisas óbvias têm que ser ditas, né? Então a gente precisa ouvir o óbvio às vezes. E aí vocês podem sim usar desse método para facilitar a sua programação diária, né? O que você tem para fazer. Outra coisa que é muito importante, aí a gente já vai para o passo 4, é evitar distrações. Estar em um ambiente, eu tenho dito, né, e disse muito aqui já, que o ambiente é com certeza 50% do que você é hoje. Por que isso? Porque você pode modificar o ambiente o tempo todo. Tem muitas outras coisas que você pode mudar, mas assim, o ambiente, quando você está inserido no ambiente X, você acaba sendo o reflexo dele. Então, primeiro, isso serve para as relações, e eu não vou levar para esse ponto agora, mas o mais importante é você, por exemplo, vou trabalhar, vou me inserir num ambiente que eu possa trabalhar. Qual que é esse ambiente? Eu vou trabalhar lendo? Vou trabalhar com concentração? Então vamos para um ambiente que você possa ter esse tipo de concentração, esse tipo de comportamento. Então hoje o ambiente que você está é super importante. Você pensar assim, se eu tiver uma mesa toda bagunçada para eu trabalhar, qual é a chance de eu distrair ali? Muito grande, porque você vai ter 1 milhão de objetos. Você pode desviar os olhares para esses objetos, mas vamos pensar que você já acostumou com aquela bagunça toda e você não vai desviar os olhares, não. Mas cada hora aquilo poluindo, o seu cérebro cansa. Ele cansa de ficar em lugar tumultuado. Isso é fato. Você pode não perceber e entrar num pensamento contínuo, mas o cérebro cansa. E aí você passa a não render mais, você passa a não ter mais aquele desempenho ótimo que você poderia ter. E aí começa a distrair mais e o seu cérebro começa a falar, sai daqui, sai daqui, sai daqui. E quando vê, você já até saiu do lugar e não fez nada do que você precisava fazer, ou fez só a metade do que você precisava ter feito. Então, pensar nisso, né? O ambiente tá limpo, tá... Só o que eu preciso? O que eu preciso? Eu preciso de um computador, caneta e caderno. Ok, é isso que vai ficar na sua frente. Pra que outras coisas? Né? Então, cuidar desse ambiente é importante. A tecnologia, né? Hoje distrai a gente muito. Então, assim, tá com o telefone, evita ficar olhando. E aí é um exercício, porque às vezes você vai precisar trabalhar no telefone e vai chegar a notificação do Instagram. Então, tira as notificações, pelo menos naquele período de tempo que você tá trabalhando, né? Evita as distrações com a tecnologia. Hoje a gente fala muito no telefone, né? Antigamente a gente falava muito nas televisões, né? Que também distraíam muito, mas evita tudo que é tecnologia que pode distrair e tirar você do seu foco. Isso é muito importante para que você mantenha. Você não precisa ser testado o tempo todo. Você não precisa ficar se colocando à prova. Já deixe tudo arrumado para que isso seja natural em você, para que você consiga desempenhar um bom papel. Outro sistema de distração para a gente são pessoas. Sabe, quando aquela pessoa chega aqui, rapidinho, Yara, deixa eu falar. Não. Você pode fazer isso? Não. Então, assim, a gente tem que desenvolver uma capacidade sombria de falar não. Por quê? Porque o não é muito importante. O não é você falar para a pessoa assim, olha,
Eu tenho passado os últimos dias me organizando demais para estar aqui agora, desempenhando o que eu estou desempenhando. Então eu não posso simplesmente achar que o que você quer é mais importante do que o que eu tenho feito. A gente pode conversar, a gente pode resolver? Pode, em outro momento. Agora, não. Então isso é muito importante para que você consiga concluir e desempenhar aquilo que você tem desejado, tem almejado. O foco, ele não é uma coisa natural que você vai ter todos os dias, é algo que você trabalha e condiciona. Então, entendendo isso, a gente entende a importância de diminuir as distrações. Então, a gente falou aqui do exercício físico como uma prática que volta para o foco. A gente falou das terapias, né, que podem ajudar você nesse sistema cerebral de autoconhecimento, autoentendimento e importância do que é mais importante para você. A gente falou de fragmentar tarefas, que pode ser importante para que você vá entendendo ao longo do tempo o que você tem que fazer e foque bastante nisso. A capacidade de evitar distrações, que isso é muito importante para que você conclua e chegue ao final, né, da sua tarefa. E o último ponto que a gente vai falar é organização. Finalmente, organização. Viu que a gente passou por várias coisas, a gente pensou em várias estratégias antes de organizar o dia? Às vezes a gente pega o dia para organizar e só organiza, não pensa em outras coisas. Mas a gente pode sim se apoiar em outras coisas, pensar em outras coisas para poder organizar o dia que finalmente vai acontecer. Então, organizar o seu dia é pensar, por exemplo, nas tarefas que são mais importantes. Eu daria uma seguinte dica que para mim funcionou e funciona até hoje. O que eu faço? Eu tenho X coisas para fazer, então eu coloco em grandes blocos. É isso, é dar aula, fazer meus atendimentos, meu trabalho com a internet e tal. Né? E aí eu incluo também algumas coisas que são importantes de casa e tal. Coloquei lá os meus grandes blocos. Desses grandes blocos, obviamente, eu tenho pequenas tarefas. Então, essas pequenas tarefas vai demandar o tempo que eu levo para fazer determinadas coisas. Outra coisa que vai determinar a importância deles é conseguindo me ver. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Então, né? Tá, né? Porque deu uma baixa conexão aqui, eu achei que tinha saído do ar. Então, eu consigo... Beleza, eu tenho os grandes blocos. Obrigada, Cá. Eu tenho os grandes blocos. Eu tenho as pequenas tarefas. Eu já sei quanto tempo leva para eu fazer cada coisa. Mais ou menos, né? Assim, a gente tem uma ideia do tempo que eu demando para resolver determinados assuntos. Eu sei da importância. Então, quando eu falo importância, é porque às vezes tem um prazo. Porque, né, normalmente está relacionado a prazo. Porque aquilo é realmente importante e eu tenho que concluir. Então, só de ter esse panorama, eu já consigo organizar muita coisa. Porque eu sei que se eu tenho que entregar alguma coisa amanhã, ela tem que no máximo ser feita hoje. Se ela for algo muito longo, eu posso fracionar nos últimos 3 dias que se passaram. Então, eu comecei, hoje é terça, eu comecei, sei lá, domingo, segunda, terça, amanhã eu entrego. Entende? Então você pode separar de acordo com a demanda, prazo e importância com muita facilidade. Na execução do dia a dia, quando a gente tem algo para fazer, e eu entendo que tem dias que você acorda e não tá tranquilo, não tá tudo bem, o dia não tá azul e tá tudo certo, você tem que continuar trabalhando e desempenhando do mesmo jeito. Nesse dia, você vai pensar o seguinte: eu vou começar a fazer as tarefas mais chatas. Por quê? Essas tarefas chatas, eu tenho muita energia. Se eu comecei de manhã, eu comecei agora. Agora é a hora de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então eu começo pelas mais chatas. Por quê? Porque eu tenho muita energia. Então o meu cérebro, por aquilo ser chato e eu identificar que aquilo é chato, e eu não quero, porque é chato, 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 e eu ficar repetindo isso na minha cabeça, ele gasta muita energia. Ele gasta mais energia do que para fazer coisas que eu gostaria de fazer. Então, sabendo disso, eu preciso ter mais energia. Então, eu começo pelas coisas chatas, ok? Depois que eu termino essas coisas chatas, eu sempre faço uma coisa de cada vez. Então, vamos pensar. Eu escolhi a coisa chata e eu vou fazer essa única coisa. Depois, eu vou fazer a segunda coisa chata. Entendeu? Porque se eu falar pro meu cérebro assim, eu vou fazer essa coisa chata, essa coisa chata, essa coisa chata, eu vou gastar 3 vezes mais a energia que eu poderia tá economizando, digamos assim, mas nem vou economizar, sabe por quê? Porque o cérebro, ele é monotarefa. Então, eu vou conseguir fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo? Vou.
mal feita, mal ou menos, bem porcamente. Agora, se eu fizer uma coisa só, o cérebro vai responder bem, ele vai guardar, ele vai executar bem, você vai conseguir fazer mais rápido, ter um bom desempenho, e aí você pode partir para as outras coisas que você tem mais facilidade do que aquela coisa chata. Então, vamos pensar assim, eu já dividi os grandes blocos, eu comecei pelas coisas mais chatas, eu tô fazendo uma coisa de cada vez, e ok, tá tudo certo. E aí eu vou deixar aqui para vocês umas dicas extras que eu faço que também dá certo para mim. Eu sempre determino dia e horário, eu coloco prazo nas coisas. Quando é uma coisa que eu quero muito que ela seja feita, ou que eu acho que ela é muito chata mesmo e que eu não quero fazer, eu coloco prazo. Dia e horário para acontecer, dia e horário para acabar, e eu tenho que acabar. Eu sou movida a esses desafios com mais facilidade. Eu consigo... eu me motivo quando eu tenho que ter uma performance melhor, maior, assim. Isso me motiva. Então, eu coloco isso como um pré-requisito em muitas das coisas que eu faço, porque eu acho que dá certo, tem dado certo, a vida inteira foi assim. Então, eu coloco o dia e o horário para terminar. Dia e horário para começar, dia e horário para terminar. E aí eu acho que fecha aí esse grande check, né, que é a organização, né? Eu penso em grandes blocos, vamos revisar, ó. Eu penso em grandes blocos, grandes blocos têm pequenas tarefas que demandam tempo e eu sei mais ou menos quanto tempo gasta cada tarefa minha. Eu começo pelas mais chatas, eu priorizo fazer uma de cada vez, e aquelas que são... E eu gosto de colocar em todas, né? Mas assim, tem umas que são mais especiais e a gente coloca prazo, dia e horário para começar e terminar, tá? Eu acho que fica bem legal aí essa ideia, fica bem didática pra gente poder executar. Eu vi que teve um pessoal que chegou um pouquinho depois. Gente, não tem problema. O iniciozinho dessa live, a live toda, né? Vai ficar salva no YouTube. Eu vou deixar, fica no link da minha bio, mas eu vou deixar nos stories um tempo e vocês podem ver lá o link que eu vou deixar disponível para vocês acessarem a live depois mais completa, tá? Para poder pegar esse iniciozinho dos 5 passos. Eu deixei aqui 5 passos para vocês se organizarem e conseguir ter mais foco no dia a dia, na vida e na rotina. São coisas simples e diretas que vocês conseguem aplicar a partir de amanhã, se quiser. Ou a partir de hoje mesmo já consegue pensar em muitas estratégias aí do dia de vocês, né? Eu espero de verdade que isso tenha contribuído para a vida de vocês. O que eu mais quero a partir dessas lives é contribuir para a gente poder melhorar um pouquinho, melhorar o nosso desenvolvimento pessoal, profissional. De repente o seu marido, seu namorado vai olhar e falar assim, ou a sua esposa vai olhar assim e falar assim, você tá diferente, tô notando que você tá mais centrado, mais organizado. E aí, na verdade, foram 5 passos que você começou a fazer e tá gerando mais credibilidade para as pessoas. Que vocês conseguem pensar nisso? O quanto a minha imagem, o que eu faço, o que eu sou hoje gera de credibilidade para as pessoas, e as pessoas aceitam mais aquilo que eu ofereço, seja um produto que você está vendendo, seja o seu serviço, que é você mesma, né? Seja a sua família, que espera ou tem uma expectativa em você numa posição que seja de mãe, pai, irmão. Então a gente passa essa credibilidade quando a gente passa a cuidar daquilo que é nosso. E nada mais é do que a gente mesmo, né? E eu espero de verdade que essas palavras façam efeito para você, para vocês aqui presentes. Fico muito feliz com todo mundo que vem ver um pouquinho e depois conversa comigo. Eu tenho recebido um feedback muito positivo das lives. Eu entendo que as pessoas de repente não podem estar aqui. Eu mesma faço nesse horário de meio-dia, porque é um horário que é mais tranquilo para mim. Eu não consigo fazer muito cedo, eu não consigo fazer à noite, eu consigo fazer hoje nesse horário. Então eu deixo salva no YouTube em função disso, porque eu entendo essa dinâmica das pessoas. Eu deixo também no canal do Telegram todos os vídeos que eu publico no YouTube, eu deixo o link lá para vocês acessarem, e eu deixo os mapas mentais dessas lives que são exclusivos, né? E aí eu distribuo lá para vocês utilizarem
quando assistir a live, ou se não quiser assistir a live de novo, conseguir olhar para o mapa mental e conseguir reativar alguns pequenos detalhes que a gente conversou aqui durante a live. Isso tudo acho que contribui muito para a vida de vocês. Semana que vem tem mais uma live. Eu estou muito inclinada a falar sobre hábitos, é algo que eu tenho estudado bastante e eu tenho visto muita importância e eu já sei isso há um longo tempo de experiência, tem mais de 13 anos que eu trabalho como personal trainer e desenvolvendo pessoas, então eu percebo que os hábitos de vida mudam muito e são muito influentes e importantes na vida das pessoas e eu estou muito inclinada a falar sobre hábitos. Eu vou falar com vocês que eu vou deixar as enquetes aqui nos stories do Instagram, mais as caixinhas de perguntas para vocês mandarem e me falarem se é isso mesmo que eu estou percebendo, que vocês precisam. E se você está aqui assistindo essa live, tira um print dessa live, me marca, publica lá nos stories, eu vou ter um maior prazer em repostar, em ver que vocês estão acompanhando também e que vocês estão aqui comigo, porque acaba que eu vejo muito pouco o pessoal que passa por aqui e aí eu gostaria de saber também quem é que está aqui comigo e dividir essa sensação boa que é de contribuir, dividir o conhecimento que a gente tem e aprender também com vocês, porque quando vocês me mandam caixinhas de perguntas, teve até uma pessoa que me mandou sobre o método Pomodoro, perguntando se ele era eficiente para rotina, né, no dia a dia, e aí não precisou nem de muita resposta para assistir a live e saber que realmente é muito importante, né, e vocês podem e conseguem ter uma contribuição muito grande com esse método, que é de fracionar o tempo de execução das tarefas, então é muito bom. Usa sim, obviamente cada um tem sua individualidade, mas no geral é algo que tem dado e dá muito certo, e dá certo para mim também, principalmente nos dias em que eu não tô muito afim de fazer o que eu tenho que fazer, e eu tenho prazos, né, como eu falei que eu estabelecia prazos, eu tenho prazos para entregar, para fazer, eu determino horário, rapidinho eu coloco um horário, alguma coisa para fazer, para facilitar o meu entendimento que aquilo é importante e eu preciso finalizar. Bom, se vocês não têm perguntas, se tiver alguma pergunta pode me mandar. A Linda falou que estava falando para ela. Linda, eu acho que agora você não vai ter mais esses problemas. Você vai conseguir melhorar um pouquinho mais a sua concentração, o seu foco. Ô, gente, assim, tem dicas de livros também. Tem até um livro que chama Concentração, é muito bom, tá? Para essa questão do foco. E se vocês estiverem afim, eu posso fazer uns posts lá. Eu sempre deixo uns livros, mas eu faço uns posts para vocês de livros que pode ser importante para vocês. Bom, tá avisado, semana que vem live. Link no canal, link na bio para vocês entrarem no canal do Telegram, link na bio para vocês entrarem no canal do YouTube. Acessa lá, tem muito conteúdo para vocês, inclusive esses relacionados a livros. Acessem, assistam, comentem, perguntem, eu tô sempre à disposição aqui de vocês. E a gente vai crescer juntos e eu sei que eu vou ainda olhar para trás e falar assim, vocês estavam comigo lá no iniciozinho. Eu tô muito feliz, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo, tá? Espero vocês na próxima live, semana que vem, terça-feira. Provavelmente falaremos sobre hábitos, tá? Então até semana que vem, pessoal. Agradeço demais, um beijo em cada coração que está aqui. Se precisarem, me manda mensagem aí que eu tô pronta para responder, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.